no portal HSM a presença de Renato Fonseca, que é consultor do Sebrae São Paulo. Renato, muito obrigada por participar da entrevista. Obrigado, é um prazer. A nossa pauta tem como tema gestão por processos. E eu queria começar te perguntando ou te pedindo para, por favor, explicar resumidamente para o nosso público o que é a gestão por processos. Bom, uma empresa é um conjunto de processos, quer isso seja reconhecido ou não. Um processo, para a gente entender um processo, nós devemos sempre pensar numa entrada, em algo que acontece e numa saída. Isso pode ser, por exemplo, a elaboração de uma folha de pagamento, onde a gente tem uma série de dados e informações que são organizados de acordo com o perfil das pessoas, os seus cargos, as suas funções e o resultado, o pagamento do salário ao final do mês. Isso, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa, envolve uma série de áreas dentro de uma empresa, uma série de departamentos, uma série de unidades, que pela perspectiva da gestão por processos significa uma série de competências sendo aportadas ao longo de um conjunto de ações que transformam uma entrada em uma saída. Quando a gente passa a pensar uma empresa não por suas funções ou unidades, mas sim pelos processos que compõem essa empresa, nós temos uma outra forma de enxergar o negócio. E fazer a gestão dessa maneira é o que se chama de gestão por processos. Se você imaginar, por exemplo, que uma empresa é formada por um processo de vendas que vai desde a sua divulgação do lançamento de um produto, passa pela venda propriamente dita, pela entrega, depois pelo recebimento. Tudo isso é um processo completo, entre o lançamento da informação e depois o recebimento do recurso, ou até de um pós-venda, que poderia estar nesse contexto. Isso é feito por várias áreas, por várias pessoas, dura muito tempo, mas pode ser entendido como um processo só. E o aperfeiçoamento de todas as competências necessárias a esse processo faz com que a gente tenha um resultado muito melhor lá no final do que se eu estivesse olhando somente as partes que compõem o processo. Pensar processo é imaginar que você vai ter um gerente, um coordenador ou um dono de processo que está olhando a trajetória do começo ao fim e não partes. Puxa, eu já fiz a minha parte, agora eu não tenho mais nada a ver com o que está acontecendo. O dono do processo vê o conjunto inteiro, como se fosse um trem em cima de uma linha férrea que vai recebendo em cada estação insumos para fazer a sua trajetória. Olhar uma empresa com seus princípios, sob o ponto de vista dos seus principais processos, e claro, com indicadores, com gestão, é fazer gestão por processos. Você poderia dar alguns exemplos, talvez, que exemplificassem melhor as vantagens da gestão por processos, fazendo até uma comparação com outro modelo de gestão? Que é um modelo funcional que nós estamos mais acostumados. Quando a gente vê um organograma e vê a caixinha dentro do organograma, ela cumpre o seu papel resolvendo uma parte de um processo. Algumas vantagens que a gente tem é assim, uma clareza daquilo que atende o cliente. Ou seja, todas as pessoas que fazem parte de um processo devem ter em mente que estão trabalhando para atender um cliente lá na frente e não para resolver um problema da sua área. A gente também resolve questões de comunicação, de integração entre áreas, de análise de problemas que permeiam não somente uma das unidades, mas toda a trajetória do processo. A identificação de indicadores que realmente importam para a empresa e até em alguns casos, por exemplo, de uma linha de produção ou assim, casos gerais também em áreas de serviços, como por exemplo um hotel, você consegue observar estatisticamente quando existem desvios de processo. E aí você toma medidas corretivas. Então, gestão por processos é um tipo de gestão totalmente relacionado à pequena empresa e se a gente imaginar uma pequena empresa pode ser desdobrada em 5 grandes processos. Eu tenho ali que preparar o meu processo de venda, o meu processo de atendimento ao cliente, o meu processo de produção, né, de manutenção da estrutura, de funcionamento da empresa e entender isso como
necessidades únicas da empresa e não partes. Então, tem uma pessoa que cuida disso, outra pessoa que cuida daquilo. Não, vamos pôr uma pessoa que cuida de toda essa linha. Uma visão ampla, uma visão ampla, talvez, que sai aqui da empresa e vai ao cliente. Sempre ao cliente, sempre levando valor ao cliente. Esse aqui é o conceito. E não é fácil fazer isso, porque nós estamos super acostumados a fazer o estilo de gestão funcional, de organograma. Os gerentes de uma unidade, ou o gerente de uma unidade, ele tem ali as suas atribuições, resolve a sua parte e entrega isso. E passa, muitas vezes, a não acompanhar o que acontece com a sua entrega, que recebe outro valor na próxima unidade, outro valor na outra unidade. Sim. E isso é ruim, porque acontecem falhas durante essa andança toda e não são muitas vezes detectadas e nem debatidas. Isso acaba aumentando o preço de produto, gerando perdas, gerando descontentamento do cliente. E como implementar, então, uma gestão por processos? É um trabalho de mudança na cabeça das pessoas. Um termo muito comum usado na implementação de gestão por processo é tombar a empresa. Então, você tomba a estrutura vertical e hierárquica para uma estrutura horizontalizada, tombamento da empresa. E dependendo de uma empresa, se ela for muito grande, muito sofisticada, isso pode demorar muito tempo, muitos anos. Mas começa com um trabalho de explicação, de orientação para as pessoas do que significa trabalhar por processos, o que significa servir a um processo. E, a partir daí, a gente pode imaginar um mapeamento dos principais processos existentes, dos fluxos, de quem faz o quê, de colocar todo esse pessoal numa mesa para juntos desenvolverem as formas de trabalharem o processo. E feito isso, aí cada parte tem a sua influência no processo. Mas encontros periódicos têm que ser feitos para avaliar melhorias e isso não para nunca. É o que o ciclo PDCA, que é planejar, executar, verificar se tudo está ok, tomar ações corretivas, que vem lá da escola japonesa, né? Ele prega, e fazer gestão por processos, esses são ciclos de melhorias contínuas para sempre. Nós sempre vamos ter que melhorar algo. E isso é uma mudança cultural e é uma abordagem técnica dentro da empresa, muito técnica, que faz muitas vezes até com que os processos sejam automatizados e virem workflows no computador. Então eu faço aqui a minha informação, essa informação vai para a próxima área de processo, que vai para a próxima área, até chegar ao cliente. Ou seja, tem vários desdobramentos que podem ser feitos. Mas só o fato de enxergar a empresa, procurando identificar aqueles 5, 10 processos principais e mapeá-los e passar a entender a empresa a partir desse processo, já é um grande avanço num trabalho de implementação. Mais uma vez, Renato, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, eu agradeço. Boa sorte. Igualmente. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.